Junta-se via Skype Pedro Brinca, economista e professor da Universidade Nova. Muito boa tarde. Nós ouvimos aqui agora o Presidente da República, o Primeiro-Ministro também já usa essa expressão do impacto brutal na economia daquilo que é a crise pandémica. Nós agora com este orçamento suplementar ficamos a saber que o Governo prevê uma queda do PIB de quase 7%, 6,9%, mas na verdade não sabemos quão grave vai ser a recessão, porque em cima do tabuleiro ainda temos várias previsões e muito diferentes, que vão de 5,7% até 12%. Essa é a grande incógnita. Sim, e vamos lá ver, não é nada de novo. Nós desde março, abril, que as sucessivas previsões têm estado a ser atualizadas e com um grau de variabilidade enorme, quer ao longo do tempo, quer de instituição para instituição. E isto acontece porque a incerteza de facto é muito elevada. E é muito elevada porque depende de variáveis que, por exemplo, no caso dos economistas, estão muito fora do nosso domínio. Será que vai haver um segundo surto? Será que vamos conseguir manter a pandemia controlada? Qual será o impacto das medidas de confinamento nas variáveis epidemiológicas? Ou seja, todas estas previsões estão muito subjacentes aí. Para além disso, existe também um conjunto de incertezas ao nível das medidas, do apoio institucional que vem de Bruxelas, da questão até que ponto é que países como a Holanda, a Áustria, a Suécia, a Dinamarca conseguem bloquear um conjunto de propostas que visam o relançamento da economia, às quais têm manifestado alguma oposição, mesmo em Portugal, relativamente à votação do orçamento suplementar. Tudo isto gera incerteza, não é? Relativamente às previsões, mas estou em crer que a maior incerteza vem precisamente do impacto que o abrandamento das medidas de confinamento terão nas variáveis epidemiológicas e na necessidade ou não de voltarmos ao confinamento para evitar um descontrole de uma segunda vaga, etc. Mas concorda com o Presidente da República quando diz que uma retoma rápida, ou seja, em V, só é possível com a ajuda da União Europeia? Bem, isso certeza, quanto mais não seja pela questão da concessão de linhas de liquidez ao sistema financeiro e, consequentemente, ao apoio à economia e até mesmo às garantias dadas para podermos sustentar o endividamento público que financiam estas medidas de apoio à economia. Por isso seguramente. Relativamente à recuperação em V, em L, em W, isso, do alfabeto todo, isso vai depender muito, lá está, de variáveis epidemiológicas. Se, de facto, o pior está para trás, se de facto a pandemia está controlada, se nós vamos conseguir acelerar o ritmo de desconfinamento sem que as variáveis epidemiológicas explodam e seja necessário adotar de novas medidas restritivas, então sim, seguramente, quer dizer, a economia portuguesa estava até relativamente, comparativamente aos anos anteriores, relativamente num ponto bom do ciclo e do Estado, quer conjuntural na Europa, quer mesmo, relativamente a um passado recente, e é de querer que se a destruição de emprego terá sido evitada por estas medidas de apoio, se a destruição de empresas terá sido evitada também em função destas medidas de apoio, que a recuperação seja rápida. Poderá haver algum atraso em alguns setores que têm alguma memória, nomeadamente o turismo, as pessoas têm medo, não é? E isso pode levar algum tempo a ultrapassar, mas creio que o melhor estará ainda à nossa frente. Mas vai depender muito dessas variáveis epidemiológicas, se a recuperação será em V, será mais lenta ou será mais acelerada. Estamos agora ainda perante uma série de medidas paliativas. Este plano, daquilo que já conhecemos, daquilo que já foi apresentado, nomeadamente estes apoios ao rendimento e ao emprego, este apoio à economia e às famílias, por exemplo, a questão do layoff, agora com novos contornos, as novas linhas de crédito, isto permitirá que as empresas aguentem a questão do desemprego, ou seja, que mantenham os trabalhadores mais algum tempo até que a retoma efetiva aconteça? Bem, primeiro, deixe-me discordar do termo paliativo, porque parece-me que é um termo demasiado sombrio e demasiado fatalista para a fase e para aquilo que sabemos até ao momento. Alguns inquéritos
que foram feitos por algumas entidades mostram que a destruição de empresas não terá sido ainda dramática, não é? Que a adesão aos programas de layoff terá sido bem sucedida. Acho que os próximos tempos, em termos da saída dos números de desemprego, etc., nos vão dizer de facto quão bem sucedidas é que essas medidas foram, mas eu não acho que nós estamos num cenário para já tão fatalista que justifique essa descrição. Eu acho que este plano assenta essencialmente em dois conceitos. Até agora tem estado a gerir uma questão de um estado de emergência, em que o objetivo era controlar a pandemia sem que isso implicasse uma morte à economia. Tanto quanto me é permitido saber pela informação que existe até ao momento, esse propósito está a ser conseguido. Existem algumas queixas em alguns setores em específico, podemos estar aqui a detalhar, mas que eu acho que, no geral, esse desidrato tem sido bem conseguido. E agora o objetivo, nesta fase de estabilização, é precisamente retomar a economia, mantendo um controlo sobre a pandemia. Nesse sentido, a transição deste programa de layoff para um novo programa, com algumas mudanças, a reação de alguns atores sociais tem sido positiva, no sentido que aumenta as contribuições para alguns trabalhadores, permite aumentar o rendimento que alguns destes trabalhadores estão a oferir. Alguns representantes de entidades patronais gostariam que o regime anterior se mantivesse até setembro. É difícil agradar a toda a gente. O que eu estou em querer é que esta transição, se for implementada de uma forma segura, rápida, com o mínimo de encargos burocráticos, que tem sido um dos fatores que tem obstado a que, de facto, estas medidas tenham tido um impacto mais forte e que muita gente se tem queixado, precisamente a questão burocrática. Se isto for conseguido, presumo e acredito que as empresas vão ter condições de conseguir sobreviver no grosso, mantendo o emprego e mantendo o rendimento dos trabalhadores. Mas que não se enganem, obviamente que todo este período de confinamento, mesmo no melhor cenário, em que esta abertura da economia permita essa recuperação rápida, há uma perca objetiva de rendimento que não volta. Não é por as pessoas não terem ido almoçar fora durante 2 meses que agora vão almoçar 5 e 6 vezes por dia. E o mesmo se diz nos cinemas e outros setores. Não é? A questão do impacto no turismo, no qual a dinâmica de crescimento portuguesa tem dependido muito nos últimos anos, também vai estar fortemente afetada. Ou seja, essa perda de rendimento será definitivamente grande e forte. O impacto que ela terá também será muito função da disponibilidade das linhas de crédito, da capacidade que as empresas tiverem de estender ao longo do tempo, através de maiores prazos de maturidade e maiores períodos de carência, o impacto negativo que isto teve. Mas lá está, eu acho que mesmo o Governo e as instâncias europeias têm mostrado uma grande flexibilidade na capacidade e na vontade de adaptar estas medidas ao longo dos desenvolvimentos que nós vemos, quer na parte epidemiológica, quer na parte económica. E eu acho que a continuidade dessa abordagem vai ser fundamental. Se nós daqui a 1 mês ou 2 virmos que, ou quer pela parte epidemiológica, quer pela parte económica, estes planos têm que ser ajustados, eu estou confiante que existem condições políticas e institucionais para eles serem ajustados. E dessa forma continuarmos a gerir a economia, minimizando o impacto negativo o mais possível. Obrigado, Pedro Brinca, por nos ajudar aqui a contextualizar e perceber alguns pormenores naquilo que será a recuperação económica dos próximos anos, meses. Essa é a grande incógnita. Quão brutal vai ser a recessão e em quanto tempo vamos conseguir recuperar.